A gente vai voltar a falar então do perdão de Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, porque no final da noite de ontem o presidente Jair Bolsonaro anunciou que não irá seguir aquela sugestão do ex-presidente Michel Temer de revogar o perdão concedido ao deputado federal. Temer havia enviado uma nota à CNN sugerindo que Bolsonaro esperasse o fim do julgamento do deputado para adotar alguma medida. Para Temer, medida evitaria então uma crise institucional entre os poderes e poderia pacificar as relações. Em reação à nota publicada em nosso portal, o presidente Jair Bolsonaro manifestou a sua posição de que não irá revogar o indulto. Ainda falando sobre esse assunto, a legalidade deste decreto de graça individual divide opiniões no meio político. O presidente da República veio à tona, veio a público durante a live, foi na quinta-feira à noite e causou ali uma paralisação dos sistemas. Todo mundo querendo entender, puxa vida, o que está acontecendo é legal? O presidente poderia ter feito isso? E feito isso, diz respeito a quê? A pena que foi aplicada a Daniel Silveira, mas e a vida política do deputado é alterada por causa desse indulto? Por isso, agora a gente vai conversar com um professor de Direito Constitucional, Joaquim Falcão, justamente sobre este cenário. Antes de fazer-te a primeira pergunta, Joaquim, quero agradecer, viu, por o senhor estar com a gente aqui neste sábado na CNN. Bem-vindo. Obrigado, com prazer, Cássio e Elisa. Vamos lá, o que eu posso ajudar? Vai ajudar muito, com toda certeza, com todo o seu conhecimento. A primeira pergunta que eu lhe faço é, quando nós ouvimos um indulto ser concedido a um deputado, a primeira impressão de muitas, porque a gente está falando de um assunto político que divide opiniões, para além das questões técnicas jurídicas, a gente está falando de política e que tem muita paixão envolvida. Metade argumentando que é algo legítimo e outra metade argumentando que não é. De acordo com a Constituição, professor, o que a Constituição diz em relação ao indulto concedido pelo presidente da República? Olha, a Constituição dá ao presidente a possibilidade de conceder um indulto, mas dentro de limite. Quer dizer, o ato é discricionário, ou seja, eu posso escolher entre dar o indulto ou não dar o indulto. Mas não é arbitrário, ou seja, eu dou indulto sem qualquer limite. Não, eu tenho que respeitar, por exemplo, a cláusula da separação dos poderes, né? O que isso quer dizer, Elisa? Quer dizer que um poder só é poder se ele puder ser eficaz. Ou seja, se o que o Supremo diz poder ser concretizado. Nesse caso, o presidente está tirando o poder de concretizar as decisões do Supremo. Está tirando o poder da eficácia do Supremo. Me diz só, Elisa, existe poder sem eficácia? Senão vai ser palavras ao vento. Então, o presidente ele tem uma prerrogativa, mas com limites. E esses limites é o funcionamento dos poderes. Se eu tiro a capacidade de que as minhas decisões sejam cumpridas, então aí eu estou tirando o poder, deixa de ser poder. Agora, se você me permite, Cássio, o que está me preocupando é o que vai ocorrer daqui para frente, né? O que acontece se prevalecer o decreto do presidente? Vai ter o fantasma de ele usar esse decreto em todas as outras possibilidades dos filhos dele, dos colegas dele, dos partidários dele, e não somente ele, eu falo dos presidentes daqui para frente. Então, você veja, estaremos numa democracia se isso ocorrer? Não, nós não estaremos, né?
Quais são as consequências? Isso é que me preocupa. Não é? Nós estamos numa campanha eleitoral. Não é? O presidente ocupou a discussão do Brasil com esse ato e tem potencialmente uma ilegalidade, uma ilegitimidade muito grande. Não é? Mas ele ocupou, então nisso ele está ganhando. Ele ocupou, inclusive, a discussão do Supremo. Não está se discutindo mais corrupção, não está se discutindo mais a família do presidente, não está se discutindo mais os rumos pacíficos da democracia, está se discutindo um ato que ocupa, na campanha eleitoral, o Ciro Gomes até fez um jogo de palavras, dizendo que a graça concedida pelo presidente é uma desgraça para a democracia. Então temos que ter muito cuidado, porque pode ser um precedente perigoso. Professor, há uma discussão muito grande em relação à questão da constitucionalidade, né, desse decreto, de conceder o indulto individualizado a um parlamentar, mas também a questão da finalidade. Eu gostaria de saber, na visão do senhor, houve um desvio de finalidade, um desvirtuamento com esse indulto concedido ao deputado Daniel Silveira, mesmo após aí o julgamento do STF? Claramente que houve um desvio de finalidade. Aliás, esse é um padrão que o presidente tem usado. Porque, não sei se vocês se lembram, Elisa, logo no começo, ele disse o seguinte: a Constituição sou eu. Ou seja, ele é que determina a finalidade da Constituição, porque a Constituição ela não é apenas um texto, é também uma eficácia e uma finalidade. É claro que existe um desvio. E esse é um padrão que se repete. Por quê? Porque a concepção dele é o seguinte: não é o Supremo que é a última palavra. É ele que é a última palavra. Então você tem, Cássio, um desvio de finalidade. Por quê? Porque a finalidade do indulto é de, quando existe um crime comum, um erro, um abuso, ou quando o apenado já cumpriu parte de sua pena, né? Então, isso é um equilíbrio, uma volta a uma pacificação, mesmo individual. Agora, quando você usa esta prerrogativa para claramente defender seus correligionários de ataques não a instituições, desviou a finalidade. Desvio de finalidade é isso. O Instituto foi criado para A e ele está usando para B. Então, esse é claramente um desvio de finalidade. E você nota isso. Você nota isso na argumentação do decreto. Ele falou que fazia esse decreto fundamentada por comoção nacional. Não teve comoção nacional alguma. Ninguém foi para as ruas, ninguém brigou. Houve uma discussão e um espanto, e como a Elisa diria, houve um desrespeito. O país precisa de respeito entre nós e a Constituição. Não tem um leitor, a Constituição não é de ninguém. A Constituição precisa do respeito de todos. Uma das formas de
desrespeitar é desviar a finalidade da Constituição. Muito bem, obrigada pelas palavras, pelo ensinamento e compartilhar todo o seu conhecimento. Joaquim Falcão, professor de Direito Constitucional. Professor, obrigada, viu, pela gentileza de ter vindo até aqui na CNN, mesmo à distância. Obrigado.